Seja bem-vindo à palestra Por que Cabeamento Estruturado, da área Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação. Eu sou o professor Juliano e veremos ao longo dessa palestra muitas informações em relação a cabeamento metálico e também de fibra óptica. Um pouco mais da minha apresentação: eu sou professor, palestrante, instrutor, eu tenho uma empresa chamada Project Training e também sou escritor, coautor aí de 2 livros até 2014 e também já escrevi para a revista RTI. Ok? Um pouco mais das minhas informações, aqui contidas num mini currículo na tela. Ok. Esses são os 2 livros que foram lançados, um em 2013 e outro em 2014. Um dos livros é Projetos de Infraestrutura de TIC, baseado na metodologia Basic Methodware. Uma metodologia muito simplificada, muito simples, mas extremamente completa para pequenos e médios projetos. Ok? Esse livro também, além de falar sobre gerenciamento de projetos, metodologia simplificada, também ensina passo a passo como incluir tudo isso nos softwares MS Project e também Project Builder. O próximo livro é Gerenciamento de Projetos de Inovação e P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. É uma outra área também muito importante. Da mesma forma, gerenciamento de projetos, metodologia simplificada, e também ensina você a incluir nos softwares MS Project, Project Builder e também Open Project. Ok? Então é possível adquirir esse livro diretamente comigo, caso alguém queira, por e-mail juliano.pmi@gmail.com. Basta enviar um e-mail que eu depois passo os seguintes passos aí para adquirir esse livro com dedicatório, ok? Então, os tópicos da nossa palestra de hoje serão esses 5 tópicos. Primeiro tópico, conceitos de norma. Segundo tópico, cabeamento metálico. Terceiro, fibras ópticas. Quarto, FTTX. E quinto, POLAN. Então vamos começar então por normas e também cabeamento metálico. Essa foto aqui é uma foto que acaba mostrando muita falta de organização, desleixo. Aqui com certeza não estão presentes bons profissionais de TI. Essa é a imagem que nós temos dessa foto. Ok? Então você aceitaria isto? É claro que se você for um profissional aí ético, se for um profissional correto, um profissional que zela pelo bom trabalho e qualidade, é claro que sua resposta vai ser não. Isso aqui jamais seria um bom trabalho. Isso aqui é apenas um exemplo da sala de TI, como é que estaria se não fosse, por exemplo, bem organizada, se não fosse feito um bom projeto. Ok? É claro que você jamais aceitaria este exemplo aqui. Então, o que é o cabeamento estruturado? Essa palavra estruturado vem de uma palavra aí, estrutura, estruturado, de organização. Então a primeira coisa que vem em mente é um cabeamento organizado. Outras coisas que vêm também em mente, quer dizer que é um cabeamento que é feito em um procedimento, por exemplo, um passo a passo, na qual é possível depois rapidamente executar uma manutenção sem perder muito tempo, ok? Então, rapidamente vem essas palavras à nossa mente quando a gente lembra de cabeamento estruturado. Então, o que a norma diz sobre isso? Cabeamento estruturado é uma infraestrutura que foi padronizada através de normas para permitir a compatibilidade entre diversos fabricantes desta solução, ok? Então, você vai poder utilizar, a princípio, vários fabricantes numa mesma estrutura, no mesmo projeto, e tudo deveria funcionar bem, ou seja, há compatibilidade entre diversos fabricantes dessa solução de cabeamento estruturado e mesmo assim funciona. Mas é claro que não recomendo estar fazendo isso, mesmo que a norma permita, tá? Mas é interessante sempre adotar um fabricante do início ao fim. Funciona melhor, desempenha melhor, há uma garantia estendida, então funciona muito melhor essa questão de apenas um fabricante do cabeamento estruturado. Porém, a norma abre brecha
para você utilizar e esses vários fabricantes serem compatíveis no mesmo projeto, ok? Orientar o projeto de novas instalações, ou seja, como fazer um novo projeto. Então, como é que um novo projeto é feito? Qual é o mínimo, qual é o requisito mínimo para um novo projeto? Uma outra informação importante, fornecer informações aos fabricantes de equipamentos, ou seja, assim que algo novo nasce, assim que algo novo surge, essas informações vão para os fabricantes e, é claro, os fabricantes produzem equipamentos e produtos de acordo com as normas e também de acordo com essas novas diretrizes que foram criadas pela norma, ok? Então a norma também regulamenta novos produtos. Ok. Há uma convergência hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, nós temos apenas um cabeamento para fazer a ligação de câmeras, sensores, controles de ar-condicionado, abre e fecha a porta com senha, computador, câmera, telefone IP. Então eu posso ligar tudo no mesmo cabeamento. Até um tempo atrás não era assim. Nós tínhamos um cabeamento, por exemplo, para controle de acesso, um para telefone, um para câmeras, um para rede, né? Então o cabeamento era diferente, né? Hoje em dia não. É apenas um cabeamento chamado cabeamento estruturado que serve para todos os itens de baixa tensão, que foram esses itens que eu acabei de citar, ok? Então apenas um cabeamento estruturado, um cabeamento só. Fazer um cabeamento pode economizar também questões de infraestrutura, claro, porque é um cabeamento só para todos os serviços, mas esse não é o principal propósito. O principal propósito é centralizar a manutenção, organizar melhor o trabalho. Agora, esse cabeamento tem que ser muito bem feito, porque imagina só, falhou o cabeamento, falhou o projeto de cabeamento aí, vai falhar muitos itens, por exemplo, telefone, câmera, rede de computadores. Então isso não pode acontecer. Então por isso que esse projeto tem que ser muito bem executado de acordo com normas, ok? Muito bom. Então o edifício inteligente propõe exatamente essa ideia. Propõe transmitir todos os sinais de baixa tensão do edifício utilizando uma infraestrutura comum de cabos. Então você vai trafegar dados, voz, vídeo, gerenciamento também do edifício em apenas um cabeamento só. Quando o cliente, por exemplo, te pergunta, por exemplo, pergunta aí a você, um projeto, ele te dá um projeto na sua mão para fazer, para você orçar, e de repente esse projeto não ficou no custo que ele gostaria. Será que o cliente está muito preocupado em preço, custo? Ou será que ele não está tão preocupado em preço e custo? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Mas é claro que preço, custo, é muito variável, por exemplo. O preço é importante, claro, o cliente tem que ter um bom preço no projeto, com certeza. Só que o mais importante que preço no projeto é o preço-benefício que a gente chama, ou seja, você tem o que como entrega. Você tem que ter um benefício proporcional a esse preço, ou seja, se você tem muito benefício, ou seja, benefício demais que você não usaria, claro que é um desperdício de dinheiro, né? Se você tem um benefício excelente para o seu projeto, a um custo justo, excelente. Agora, se você tem pouco benefício a um preço baixo, aí nessa situação não vale a pena, nessa última situação. Então, preço às vezes pode ser um problema. Se o cliente só está atrás de preço, por exemplo, ele pode comprar um projeto que depois não vai ser útil para ele. Tá? Então, o custo real não é só o preço do projeto. É o preço do projeto, mais a operação desse projeto, mais a manutenção também ao longo dos anos. Ok? Não adianta eu comprar um projeto agora, se ele vai me dar muitos custos de operação e manutenção ao longo de meses ou um ano, por exemplo. Então, isso que tem que ser colocado sempre aí na pauta para escolher um projeto. Então, projetos, claro, a questão de preço é importante, mas melhor que preço, mais importante que preço, é o benefício que esse projeto de TI vai gerar para a empresa, ok? Imagina só, se a empresa parar por algum motivo de TI, isso não é nada bom para a empresa vai gerar prejuízo com isso.
Então vale mais a pena você investir um pouco mais na TI, não ter problemas de parada, do que, por exemplo, comprar uma solução muito barata e depois ter problemas com a TI, ok? Então, isso é muito importante, essa informação. Aqui estão as normas que nós conhecemos para a nossa área, ok? A norma mais utilizada aqui no Brasil, pelo menos, é a 568C, para a nossa área de cabeamento estruturado. O ano 2015 prevê agora uma revisão, que é 568D, ok? Então, nessa primeira norma, vai falar todos os detalhes aí de cabeamento estruturado, distâncias do cabo, tomadas, topologia, certificação de rede, né? Então, essa é uma norma muito importante. Aqui embaixo, a norma 14565, essa é a norma brasileira, que se baseia na norma internacional, que é 568, ok? Então, embora seja uma norma brasileira, ela é bem simples comparado à norma internacional. Ela é uma simplificação da norma internacional, que é 568C. Também interessante, ok? Temos a norma 569, seguindo o segundo item aqui. Então, 569 vai definir os caminhos, canaleta, eletrocalha, dutos, enfim. Como eu vou passar esse cabeamento. Depois nós temos a 606, que é identificação de rede. De nada adianta, por exemplo, eu fazer um projeto e, de repente, não ter identificação adequada desse projeto. Como é que eu vou fazer a manutenção depois? Tá? Então, isso é uma coisa para se pensar. A TIA 942, que é específica para data center. A norma 570, que é para cabeamento residencial. A norma 1005, que é para cabeamento industrial. Tá? Então, são normas aí muito utilizadas aí em infraestrutura de TI. Ok? Aqui um exemplo apenas da norma 568C. Nós temos 6 componentes básicos para formar um cabeamento estruturado. Muito importante essa questão aqui, pessoal. Tá? Então, nós temos alguns requisitos mínimos para ser cabeamento estruturado e temos que seguir esses requisitos. Tá? Então, por exemplo, nós temos um ponto de entrada que se chama em inglês Entrance Facilities, ou entrada de serviços, que é todas as entradas de cabos aí, de operadoras de telefonia, por exemplo, também de fibra ótica de outros edifícios, de links, de internet, telefonia, enfim, todos os cabos que vão entrar nesse edifício, ok? Depois nós temos um ponto, um pouco mais para frente, chamado Equipament Room, ou sala de equipamentos, que é a sala de equipamentos geral desse edifício, ok? Uma época atrás, há muito tempo atrás, o pessoal chamava de CPD. CPD é um nome extremamente antigo hoje em dia, tá, pessoal? E recomendo que não usem esse nome. A norma não utiliza esse nome, ok? A norma fala que é sala de equipamentos e TI. Esse é o nome correto, ok? Onde vai ficar todos os equipamentos aí do prédio, por exemplo. Tá? Inclusive servidores, né? Todos os equipamentos, ok? Muito bom. Vamos continuar aqui. Depois nós temos o backbone, em laranja aqui, ó. Tá? Então o backbone é o BC, ou backbone cabling. Pode ser cabeamento óptico ou metálico, que vai ligar aí, né? Fazer as ligações verticais do prédio entre os andares e a sala principal, ok? E também o cabo que vai chegar no prédio. Muito bom. Depois, em cada andar, nós temos uma estrutura aí de armário de telecomunicações, ou mais comumente chamando de Telecommunications Room, ou TR, ok? Isso na norma TR é um nome muito comum ali, tá? Então o TR nada mais é que um rack com switch patch panel para fazer a ligação dos computadores ou serviços do andar, ok? Então cada andar deve sim ter um TR, ter um armário de telecomunicações aí para prover o sinal para cada ponto, ok? Isso é importante. Então é importante seguir a norma para que tudo dê certo, tá bom? Então cada andar é necessário sim ter um TR, ter um armário de telecomunicação. Depois nós temos o cabeamento horizontal, que vai ter um armário de telecomunicação, um cabeamento horizontal até cada equipamento ou serviço. E depois nós temos a área de trabalho. Muito bom. Então é isso. Então esses são os 6 componentes básicos que se formam aí
com o conceito de cabeamento estruturado. Aqui nós temos a norma brasileira, né, que praticamente é a mesma coisa, tá, da norma internacional. Ela segue também o mesmo princípio, ok? Tá? Então aqui é só outro desenho, mas o princípio é o mesmo. Tá? Nós temos aqui o cabeamento de entrada, o backbone, a sala principal de equipamentos de TI, que alguns chamavam antigamente de CPD. Depois nós temos o backbone. Em cada andar nós temos o rack, que tem patch panel, switch, para ligar os pontos de cada andar, ok? E aqui também, né, outro andar tem outro TR, outra sala de telecomunicações, e assim por diante. É a mesma coisa que naquele desenho anterior, ok? Muito bom. Aqui nós temos alguns cabos recomendados para fazer toda essa estrutura aqui, nesse caso, metálicos, né? Então aqui a fonte da Furukawa, cabo U/UTP, ou seja, não tem blindagem nenhuma, nem entre os pares, e nem globalmente também. Aqui nós temos o cabo F/UTP, nós temos uma folha em volta de todos os pares, né, protegendo eles contra a interferência eletromagnética, e nos pares eu não tenho individualmente uma folha de metal, ok? Aqui nós temos uma proteção um pouco maior ainda. Além de uma folha de metal, nós temos ainda uma malha, tá? Em volta de todos os pares juntos, justamente para eliminar interferências externas, ok? Muito bom. Em cabeamento metálico é muito utilizado esses dois esquemas aqui, o interconnect e o cross connect, que eu vou explicar logo em seguida. Então, conexão possível. Nós temos o switch, um cordão de manobra até o patch panel. Aqui você vai fazer a manobra de cabos. E depois nós temos um cabo rígido até a tomada do usuário, e depois da tomada do usuário, mais um cabo flexível até o computador dele, ou telefone, ou câmera, e assim por diante, ok? Então, simplificando de uma forma bem simples, nós temos 5 metros de cabo flexível da tomada até o usuário, até 5 metros, tá? Um mínimo 1 metro, no máximo 5. Nós temos até 90 metros de cabo rígido da tomada até o patch panel, aqui é o rack, né, no caso, ok? E depois nós temos de 1 metro aí, até 5 metros de cabo flexível ligando o patch panel até o switch, ok? Então esse é o esquema permitido por norma. Muito bom. Aqui, da mesma forma que o anterior, só que agora nós temos um patch panel a mais, justamente para fazer mais manobras aí na sala de equipamentos ou sala de telecomunicações, ok? Então, aqui, nesse exemplo, Cross Connect, por exemplo, nós poderíamos destinar um rack só para colocar switch e roteadores e outro rack só para ter patch panel. Eu poderia separar os racks. É interessante aí quando a rede é muito grande, quando tem uma possibilidade de crescimento muito alta, quando eu tenho áreas distintas na empresa, ou seja, existem pessoas fazendo a configuração de equipamentos e outras pessoas fazendo a parte de cabling, cabeamento. Então, é interessante também esse conceito. Muito bom. Então, para ser um cabeamento estruturado, nós temos uns requisitos mínimos, senhores e senhoras. Tá? Mínimo de 2 tomadas por área de trabalho. Então, menos do que 2 tomadas não pode ter. Por exemplo, uma tomada para área de trabalho não é considerado aí norma e cabeamento estruturado, ok? Mínimo 2 tomadas por área de trabalho. Respeitar a norma TIA 568C ou a BNT 14565, que são as normas aí que são muito utilizadas para normatizar essa questão do cabeamento. Escolher a conexão Interconnect e Cross Connect, relembrando, Interconnect é um patch panel e Cross Connect são 2 patch panels, ok? 6 componentes básicos do bloco da planta, ou seja, aquela arquitetura que eu mostrei para vocês, né? Então aqueles 6 componentes básicos tem que ter no projeto para ser cabeamento estruturado, ok? Que já vimos, né? A certificação, ou seja, é obrigatório ter certificação de rede no final
dessa rede, ok? Ou seja, você terminou o projeto e você certifica cada ponto aí desse projeto. Se não certificou, também não está dentro dos padrões e norma. Então você vai certificar o link canal, que é contando os cordões de manobra, ou somente o link permanente, que é sem os cordões de manobra. Qualquer um dos dois vale, ok? Mas o importante é certificar. Utilizar patchcord flexível, no mínimo 1 metro, no máximo 5 metros. Também uma outra regra, comentamos já isso nos slides anteriores. Respeitar o conceito de uma sala de equipamentos e várias salas de telecomunicação para os andares. Ou seja, eu tenho uma sala de equipamento no prédio todo, né, que vão ficar os servidores, por exemplo, e várias salas de telecomunicação espalhadas em cada andar. Então, esse é o conceito. Distância máxima do link permanente é 90 metros para cabo metálico, ok? Então, essa é uma regra, né, que tem que ser seguida. É claro que se você colocar fibra ótica e respeitar esse conceito LAN, é da mesma forma 90 metros. Os cabos permitidos também, né, atualmente nós temos os cabos categoria 5E, 6 e 6A permitidos aí para esse projeto. Lembrando que categoria 5E é uma categoria muito antiga, já há mais de 15 anos já no mercado, e ela não é utilizada aí para instalação de novos projetos. A norma internacional não recomenda mais fazer novos projetos com a categoria 5E. No mínimo, categoria 6. Para possibilidade aí de ter um futuro interessante essa rede, ou seja, você não vai instalar a rede agora e de repente daqui a 5 anos vai ter que mudar a rede porque a rede está lenta. Então, para resumir, comece a instalar cabo metálico categoria 6 no seu novo projeto. Ok? E padrão de pinagem T568A ou T568B. No Brasil se usa mais o T568A. Ok? Muito bom. Vamos ver agora um pouquinho de fibra óptica, né? Quais são as vantagens, portanto, de fibra óptica? Vamos lá. Total imunidade às interferências eletromagnéticas e também interferências de radiofrequência, ok? As dimensões são reduzidas, ou seja, você tem um tamanho bem pequeno, comparado a cabo metálico, por exemplo, né? A segurança no tráfego de informações é muito mais garantida do que qualquer outro meio. Por exemplo, é mais seguro do que no cabo metálico e muito mais seguro ainda comparado ao wireless ou sem fio. A distância é muito maior comparada a qualquer outro meio físico, tá? Com ou sem amplificador. Com o amplificador vai muito mais longe, né? E sem amplificador vai em torno de 100 km, mais ou menos, com fibra óptica, tá? Altíssima capacidade de transmissão. Já temos aí backbones nos oceanos, ou seja, cabo de fibra óptica passando pelos oceanos, ligando um continente ao outro. Por exemplo, nós temos aí um cabo saindo dos Estados Unidos, passando pela América Central e chegando na América Latina a 80 terabps, ou seja, 80 mil gigabps. Uma velocidade muito grande, comparado aí às médias de velocidades sem fio de cabo metálico, ou seja, a fibra óptica é muito superior. Nós temos uma excelente relação também custo-benefício. Okay? Alguns sites aqui que vocês podem ter informações. O primeiro site verifica a velocidade de internet de todos os países do mundo. E o segundo site, você vai verificar por onde que passam as fibras ópticas nos oceanos. Okay? Bem interessante os dois sites. Recomendo que vocês olhem. Ok? Muito bom. Vamos continuar. Agora aqui um aviso aí para nós brasileiros que estamos evoluindo nessa questão de internet e também fibra óptica. Olha só o caso do Japão, o que aconteceu no Japão aí há mais ou menos 13 anos atrás. Nós estamos no ano 2015 e olha só o que aconteceu aí há 13 anos atrás. Quando surgiu fibra óptica no Japão, poucas pessoas começaram a comprar. Mas a partir de 2003, as pessoas saíram da ideia de ADSL, de cable modem, e começaram a só comprar fibra óptica. Reparem aqui, senhores, olha só o crescimento da linha vermelha comparado ao azul. Então, no momento que os japoneses souberam, por exemplo, que
a fibra ótica era muito superior, né? Então eles passaram a desistir dos cable modems, rede sem fio, ADSL, para ir para a fibra ótica. Então em apenas 4 anos houve essa mudança de mercado e não se instalava praticamente nada mais de outro tipo de meio físico, ADSL e similares, somente fibra ótica, ok? Então existem muitos países no mundo que a fibra ótica é que reina, ou seja, praticamente o país todo é fibrado, o país todo tem fibra ótica. Então essa é uma evolução interessante. No Brasil nós demoraremos um pouco mais de tempo ainda para fazer tudo fibra ótica, porque o país é muito grande, enfim, tem algumas barreiras aqui, né? Mas é claro que a intenção é que também chegue a um Brasil com muito mais fibra ótica comparado aos outros meios que são bem mais lentos, ok? Então, uma solução muito interessante para a fibra ótica aqui, nesse slide, nós temos um modo de fazer fibra ótica um pouco mais econômico e você tem o mesmo desempenho, ok? Então nós temos fibra ótica, uma fibra ótica sendo dividida através de splitter para vários usuários. Ou seja, com um splitter, atualmente a gente consegue aí fazer 64 divisões ou 32 que está aqui no desenho. Tá? Então a gente consegue entregar para vários usuários. Então, a capacidade de transmissão de uma fibra é na ordem de terabps. Eu tenho uma velocidade muito grande. Nenhum outro meio físico consegue chegar nessa velocidade aqui, somente a fibra ótica. E o limitante das aplicações hoje em dia não é o meio físico, e sim os equipamentos. Ou seja, a fibra ótica consegue uma velocidade muito grande. Mas quem limita realmente a velocidade são os ativos aqui nas pontas, os modems e os equipamentos. A fibra ótica é a prova de futuro, então ela vai durar muito tempo. Tá? Ou seja, você atualiza os equipamentos ao longo dos anos e utiliza a mesma fibra ótica. Essa é a ideia. Aqui a fibra ótica sendo entregue para cada usuário, então uma rede 100% fibra ótica. Então você consegue receber telefone, sinais aí de TV, por exemplo, sinais de internet também, com altíssima velocidade para cada usuário, ok? Muito bom, estamos finalizando a nossa palestra. Então, o futuro que já é presente, senhores. PON-LAN, ou seja, rede totalmente passiva local. Nós temos 2 modelos praticamente aqui para demonstrar nesse slide, ok? Então, o modelo tradicional e o modelo PON-LAN. O modelo tradicional é aquele exemplo que eu mostrei nos slides anteriores, onde nós temos um rack em cada andar, um rack principal, que se chama sala de equipamentos, ok? E claro que o sinal é distribuído através de backbone e através do cabo horizontal que chega até o usuário. Muito bom, então nós temos, por exemplo, aqui a sala de equipamentos, fibra ótica, sala de telecomunicações, cabo metálico e usuário. Então esse é o esquema tradicional de redes. Só que as coisas estão mudando. A convergência está chegando aqui para a área de redes também. Então agora nós temos da seguinte forma a nova estrutura agora que já está presente em muitos países. Nós temos uma sala de equipamentos, somente uma sala de equipamentos, e não temos mais as salas de telecomunicações nos andares aqui. Ok? Então nós temos totalmente fibra ótica de ponta a ponta, ou seja, da sala de equipamentos até a mesa do usuário. Tá? Então nós temos aqui fibra ótica com splitters e visores, caixas, por exemplo, de emendas ou até DIOs, distribuidores internos ópticos, e fibra ótica até cada mesa do usuário e chega através de uma caixa chamada ONU, Optical Network Unit, que é uma unidade de rede óptica que é ligada a um computador através de um patch cord. Okay? Então é dessa forma que é feito. A vantagem é a centralização, simplicidade e redução de infraestrutura. Então uma ideia muito interessante aí para quem quer economizar custos, ter um desempenho maior e ter uma vida útil muito mais interessante do que nos outros meios tradicionais.
ok? Muito bom. Então, por que nós temos essa ideia de cabeamento estruturado? Por que cabeamento e não outros meios físicos? Ok? Vamos lá. Alguns motivos aqui. Eu enumerei apenas 10, tá? Mas eu aposto que tem mais do que 10. Organização. Cabeamento é visível. Nós temos uma conexão física e ele depende de um projeto. Ok? Então, ou seja, se você organizou bem desde o começo e continuar organizando ao longo dos anos, você não vai se perder em relação à organização. Ok? Você sabe o que está sendo feito. O cabo que sai daqui chega até ali. Tá? Então, norma é a melhor relação custo-benefício. Inclusive a norma trata isso também. Você tem um alto benefício a um custo razoável. Tá? Então, comparado a outros meios, por exemplo, sem fio. Né? No sem fio, por exemplo, eu tenho um custo mais baixo, só que a velocidade é bem menor. E temos outros problemas aí. Então, no caso da norma, a norma defende também essa ideia de cabeamento. Por quê? Porque é o melhor custo-benefício que nós podemos ter aí. Tá? Fronteiras. Você conhece, ou seja, o cabo sai da sala de equipamento, sai da sala de telecomunicações e chega até a mesa do usuário. Você sabe que o cabo está passando por ali. Você vê ele, é físico. Tá? Enquanto que em outros meios, por exemplo, aí, no wireless, nós não conseguimos ver isso. Os usuários podem estar, por exemplo, crescendo na rede, a rede está ficando lenta, mas eu não consigo ver isso fisicamente. Velocidade. A velocidade aqui é muito maior, ou seja, ao invés de, por exemplo, 300 Mbps dividido por vários e vários usuários, que dá velocidades aí de 5 MB ou 10 MB para cada usuário, aqui a gente tem uma velocidade dedicada de 1 GB, por exemplo, para cada usuário, ou 10 GB para cada usuário. Então, uma velocidade muito maior. Conexão dedicada, ou seja, você tem uma conexão chaveada do switch até o usuário, sem intermediários, ok? E sem lentidão também. Distâncias aí de 100 metros na rede local e até 100 km se usar fibra óptica, também uma outra vantagem muito interessante. Funcionamento, que é constante, o funcionamento da rede cabeada, rede de cabeamento, a princípio, se for bem instalada, se foi um bom projeto e uma mão de obra qualificada, não dá problema ao longo dos anos. O funcionamento é constante. Não tem variações de velocidade para mais e para menos ao longo dos anos. Manutenção. É muito fácil de fazer manutenção ao longo dos anos também. Porque você tem um projeto, você tem a planta, você tem o desenho, você tem a organização. É muito fácil expandir, trocar de rede, trocar de sala, trocar de mesas. Então fica um pouco mais fácil essa questão aí de manutenção. Claro que precisa manter uma organização aqui, né? Gerenciamento. É muito fácil de gerenciar também uma rede dessas. Incluir um ponto, gerenciar o usuário diretamente através do switch. Switches gerenciáveis também a gente usa muito aqui. Ok? E o risco é muito baixo de sofrer algum problema de desempenho na rede cabeada. Baixíssimo. Inclusive, por exemplo, eu vou citar um exemplo só, mas é um exemplo muito interessante. Alguém já viu um banco ser totalmente rede sem fio? Agora, por que um banco não é rede sem fio? Todos os computadores aí do gerente, dos operadores lá, é tudo sem fio. Pessoal, porque não é seguro. Essa é a verdade. Você tem muito problema de segurança em relação à rede sem fio. E nesse caso aqui, o risco do cabeamento estruturado é baixíssimo comparado ao meio sem fio, o meio físico aí de rede sem fio, ok? Muito bom. Então eu agradeço a participação de vocês. Então meu e-mail está aqui na tela, juliano.pmi@gmail.com. O meu site da empresa também está aqui. E agradeço a participação. Se quiserem tirar algumas dúvidas pelo e-mail, fiquem à vontade, ok? Obrigado pela audiência e desejo muito sucesso a você, ok? Obrigado.